você não é uma pessoa boa. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, ou você é a pessoa que fala essa frase, de que, eu sou uma pessoa boa. Mas isso, infelizmente, é uma mentira. Em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18, está escrito: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E você pode sim fazer coisas boas, você pode sim fazer parte de uma comunidade que ajuda as outras pessoas, mas isso não faz de você ser uma pessoa boa, porque o ser humano, ele é mau. Também tem aquela típica frase que diz que Deus conhece o meu coração, Deus sabe a intenção do meu coração. E sim, de fato, Deus ele sabe, ele conhece as intenções do nosso coração. Mas Jeremias também, ele vai dizer: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. O que eu quero dizer com tudo isso? E não, eu não estou te julgando, mas a gente precisa entender alguma coisa, que a gente não pode confundir generosidade, ou benignidade, ou caridade com ser bom. Isso é só uma parte do que é bom, porque bondade é apenas um atributo de Deus. Deus ele não é meio bom. Deus ele é bom. Então a gente pode pensar que, até uma pessoa boa vai para o inferno? Sim, porque a gente não é salvo por ser uma pessoa boa, mas a gente é salvo porque Jesus, ele é bom. Porque Deus ele foi tão bom que ele enviou seu filho Jesus para pagar o preço a qual uma pessoa má nunca pagaria. E essa revelação, ela nos liberta por saber que não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, mas sim porque a bondade de Deus é quem nos traz a salvação. E se a gente for analisar de fato a nossa vida, a gente vai ter essa certeza. Porque muitas vezes a gente fala que a gente é bom, que a gente faz coisas boas, mas o nosso coração, se a gente analisar, é cheio de maldade. A gente peca, a gente erra, a gente é mentiroso, a gente cobiça, mas Deus, ele viu valor em nós. E Deus, ele mostra de fato a sua bondade quando ele derramou o seu perdão, quando ele derrama o seu perdão sobre as nossas vidas. Porque até um homem que era citado como segundo o coração de Deus na palavra, que era o rei Davi, ele cometeu adultério e cometeu assassinato. E ele tentou acobertar tudo isso. Até que o profeta chega nele e falou quão errado que ele estava, que aí sim, ele caiu a ficha de que o que ele estava fazendo ele estava errado, de que era errado aquilo que ele estava fazendo. E a oração dele é uma oração tão sincera no Salmo 91. Tem um verso que me chama muita atenção que ele fala: ó Deus, cria em mim um coração puro. E essa precisa ser a nossa oração. Porque a gente precisa entender que sem a bondade de Deus sobre nós, só há um destino, que é a condenação eterna. Porque uma pessoa salva por Cristo, ela sabe de fato que ela não é boa. Porque uma pessoa boa nunca vai precisar de arrependimento, nunca vai precisar pedir perdão, nunca vai precisar pedir desculpa, porque o ego que nós temos nunca vai nos deixar ser verdadeiro com Deus e pedir perdão. E nós, quando nós somos encontrados por Deus, nós entendemos e nós sabemos que nós precisamos do perdão, da graça, da bondade desse Deus. E eu não estou falando isso para você desistir de fazer coisas boas, mas muito pelo contrário, a gente deve amar o próximo, a gente deve fazer caridade, a gente deve ser generoso cada vez mais, mas que a gente nunca entenda que a gente é uma pessoa boa para fazer isso, mas porque a gente entendeu que sem Cristo nada faz sentido. E sem o amor de Deus nos preenchendo, sem a bondade dele sobre nossas vidas, a gente nunca poderia estar fazendo isso. Pois quando Deus ele cria a terra, há um vazio e há trevas. E toda vez que Deus ele vê algo vazio, ele precisa preencher. Assim, quando ele cria o homem, Deus ele sopra nele o fôlego de vida. Isso mostra pra gente que o homem, sem conhecer a Cristo, sem conhecer o real amor de Jesus, ele é cheio de trevas. E nós somos vazios. Mas quando o encontro com Cristo acontece, ele nos completa com o verdadeiro amor. E ele mostra pra gente o quanto ele foi bom e o quanto ele é bom. Então Jesus nos chamou para ver uma vida em santidade, uma vida separada da maldade desse mundo. Não para dizer que nós somos pessoas boas, mas o resumo da nossa vida não é ficar buscando perfeição para agradar as outras pessoas, mas é fazer o que é certo para agradar o nosso Criador, aquele que foi bom para nos salvar
aquele que foi bom para nos purificar da maldade. Que quando o homem peca, quando Adão ele pecou, a gente já nasceu mal. E a gente, quando tem um encontro com Cristo, ele mostra pra gente que a gente, sem o perdão e sem o arrependimento, há um único caminho, que é a condenação eterna. Mas quando a gente se arrepende do nosso pecado, e assim como Davi faz essa oração, que cria em mim, ó Deus, um coração puro, a gente tem salvação novamente. Cristo, ele nos salva, porque Cristo, ele nos leva para um lugar onde há salvação. Porque esse, de fato, era o plano perfeito de Deus, assim que o homem pecou, que ele pagou um alto preço, porque ele se entregou por completo, por algum motivo que eu nunca vou saber e nunca vou conseguir explicar, porque ele nos amou, mesmo a gente sendo mal, mesmo a gente sendo pecadores que nós somos, e mesmo o nosso coração tantas vezes querendo se desviar dos caminhos de Deus. Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele pagou um alto preço por pessoas más que nós somos, mas para mostrar que há misericórdia no Deus que Ele é, porque Ele é um Deus bom. O tempo todo Ele é bom. Então que a gente não venha mais viver pensando que nós somos bons, mas que a gente venha viver em profundo arrependimento, fazendo o que é certo, fazendo as coisas certas, fazendo coisas boas, mas não para se parecer bom, mas para viver uma vida em obediência e uma vida em santidade, separado das maldades desse mundo, para conhecer de fato cada vez mais o amor de Cristo sobre nossas vidas e compreender e saber que o perdão de Deus ele é completo. Que algum dia a gente estava na lama do pecado, a gente estava naquele lamaçal do pecado, mas ele foi lá e ele nos resgatou, porque ele é um Deus bom, um Deus grande, um Deus de misericórdia e perdão para todos aqueles que querem e para todos aqueles que aceitam esse perdão de Deus. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Se puder, deixa um like e compartilha para a pessoa que você sabe que precisa escutar isso. E que o plano de Deus, como prevaleceu na cruz, que o plano de Deus para a sua vida prevaleça. E que a bondade de Deus reine sobre a sua vida, reine na minha vida. Amém? Fique com Deus e até a próxima.